peço para vocês aí também enviar para todos os amigos, para a gente compartilhar a cosmovisão de Deus, né? Para os homens e para que as mulheres também entendam isso, porque como nós vimos, nosso propósito de auxiliar, a visão de Deus para nós, de ser auxiliadora, de ajudar, também inclui ajudar aos meninos a assumirem aí a posição que Deus deu a eles, né? E que às vezes nosso contexto cultural fala diferente, a cosmovisão que não é cristã tem jogado aí muitas ideologias completamente diferentes daquela que o Senhor Deus deixou para nós. Então, todo mundo aí convida os amigos, os meninos e as meninas para estarem aí com a gente, ouvindo, aprendendo, para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós, viu? Quem ainda não ouviu as palestras anteriores, esse ano foi um ano muito especial, né? Muito atípico, mas não foi só coisas ruins. Nós temos que agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas, tantos livramentos e por tantas oportunidades tão específicas que, como eu falo, muitas vezes nós não teríamos essas oportunidades de ouvir pessoas de tão longe como nós ouvimos aqui. Talvez se nós não estivéssemos na pandemia, se não estivéssemos fazendo esses trabalhos online, nós não teríamos tido essa oportunidade de conhecer e aprender com pessoas de todo o Brasil, porque nós tivemos aqui participação de convidados de Rondônia, de Uberlândia, São Paulo, Rio, pessoas que têm agendas muito cheias, que para estar presencialmente com a gente seria bastante difícil. Então nós temos que enxergar as bênçãos de Deus nos momentos difíceis, e eu agradeço muito a Deus porque nós tivemos a oportunidade de aprender. Eu aprendi muito nessas lives. Assim, agradeço muito a Deus por essa oportunidade que foi muito rica. E se vocês também, né, tiveram aí essa oportunidade de aprender, se aprenderam realmente, a gente quer que vocês aí estejam compartilhando com a gente essa experiência que vocês tiveram, para que a gente possa dividir com outros também. Então, vocês fiquem aí atentos ao Instagram da UMP, Souflu, que a gente vai estar aí informando vocês, né, sobre a finalização desse trabalho. Nós vamos ter sorteios de livros e aí nós vamos estar colocando aí durante a semana as informações direitinho para a gente estar aí participando e enriquecendo ainda mais o nosso conhecimento, né, com quem for sorteado esses livros, que é um patrocínio da Federação Sul-Fluminense de Jovens. Não, pastor, boa tarde, Ei, pastor. Senhor Jesus, tudo tudo bem? bem? Deixa eu me ajustar por aqui, que eu sou meio da era pré-histórica na tecnologia. E então somos dois. Tá tudo certo então, pastor. Eu acabei de chamar minha sobrinha para vir aqui me dar um suporte. É ela e meu filho, quando eu estou em casa, que dão um suporte, porque É? assim, você pode ver pelo meu rostinho que a gente não é mais da UMP, assim, viu? Mas Não, a UMP traz você a será gente. sempre da UMP. Isso, eu sempre falo, a gente sai da UMP, mas a UMP não sai da gente, né? Então, a gente está aí nesse trabalho com os jovens, apesar de ser tia dos jovens agora. A gente sai da UMP, mas a UMP não sai da gente. É exatamente isso. Que bom, prazer ter o senhor com a gente, viu?
Muito E obrigado. eu queria aí que o senhor se apresentasse aí para o pessoal saber do trabalho, né, que o senhor faz. Nós somos aqui do Sul Fluminense, não sei se o senhor conhece aqui, mas Você está falando de que de cidade? Barra Mansa, uma cidade que Uau, que fica no meio de legal! Resende e Volta Redonda. Que legal! Para eu me apresentar? Sim, por favor. Pessoal, boa tarde. Eu sou o pastor Jader Borges. Atualmente eu resido em Ribeirão Preto, São Paulo. Já fui o secretário nacional da Infância e quando assumi a Secretaria da Infância, então nós colocamos toda uma base para ela pensar em todas as dimensões da parte que envolve a infância de uma pessoa. Depois não segui mais como secretário, mas sigo sempre falando sobre a infância, pais, filhos e sobre ministério infantil pelo Brasil inteiro. Ano que vem eu deverei ter umas 4 participações aí no Rio de Janeiro. Quem sabe eu consigo um tempinho aí para a gente se reunir também com os jovens, porque quem são os jovens de hoje? São as crianças de agora há pouco, não é? E eu tenho muito carinho pela OMP. Eu sou o pastor Jader Borges, sou bem casado com a Priscila, temos 2 filhas que também são bem envolvidas na igreja, graças a Deus. E nesse aspecto eu também já fui presidente de mocidade. Então, eu estou aqui falando com um coração de presidente de mocidade, daquele presidente que sonha, que planeja, que quer envolver todo mundo na igreja, que faz aquelas programações maravilhosas, aí só vem 3 ou 4 ovelhas pingadas para a reunião. Não é? Acontece muito Amém. disso. A gente fala de gato pingado, mas para crente tem que ser ovelha pingada. Aí eu ficava muito chateado. É verdade. Nosso potencial de igreja, porque eu sou pernambucano, eu venho lá do Recife, o nosso potencial de mocidade, a nossa igreja era uma igreja muito forte, muito ativa, e era a igreja que o pessoal se convertia nos acampamentos e vinha para a nossa igreja, principalmente no ministério do acampamento Palavra da Vida. Aí, a gente tinha um potencial, gente, de cerca de 200 jovens, 200 jovens. Mas quando fazíamos as reuniões no sábado à noite, apareciam 30, 40, 15, 20, e a gente ficava decepcionado, né? Porque queria ver o pessoal participando. E daí eu pensei, parei, mas esse pessoal não vem. No outro dia o pessoal dizia assim, Jader, ouvi dizer que a reunião ontem foi muito boa, dá para repetir? Não, não dá para repetir. Eu ficava chateado, aí eu parei e mudei a chave. Não sei quantas pessoas estão nos ouvindo agora, mas muitas devem ser presidentes de UMPs. E eu disse assim, olha, vamos fazer as programações todas, em primeiro lugar porque a glória de Deus merece isso. A gente vai fazer as reuniões da melhor maneira, com os melhores preletores, com as melhores dinâmicas, porque a glória de Deus merece isso. E quem não veio, perdeu. Então, depois disso, fiquei tranquilo, já fiz reunião com 500 jovens, já fiz reunião com 5 jovens, mas aquela tranquilidade assim, vamos Amém. fazer com qualidade, que é o que eu vi que vocês estão fazendo nessas lives. Gostei muito da sua abertura. Esse tempo de pandemia trouxe isso, né? Aproximar quem está distante, ter essa Sim. facilidade. Mas estou à disposição de vocês para a gente começar o estudo, que eu já ouvi falar que foi uma série muito boa de temas. Parabéns pela iniciativa. Ah, obrigada, viu? E, na verdade, pastor, eu também amo o Ministério Infantil, porque eu acho que a UMP, ela é o resultado do que começa, na verdade, a igreja, né? É muito da igreja, é o resultado do que a gente faz com as crianças. Quem sabe ano que vem a gente consegue um projeto também para envolver os jovens, abraçar aí o Ministério Infantil, que eu acho muito bacana quando os jovens também têm essa visão de abraçar o Ministério Infantil. Embora não seja o nosso tema proposto para hoje, mas já fica aqui o meu convite para uma próxima oportunidade. A gente está falando sobre isso, porque existe uma carência muito grande para o trabalho com crianças, né? E os jovens que são vigorosos, eles deveriam, assim, nos ajudar, porque a gente tem muito boa vontade, mas o vigor, às vezes, com criança, a gente precisa de muito vigor, né? Então, juntando a experiência
que às vezes as tias mais experientes têm, com a vitalidade desses jovens que podem estar aí correndo com as crianças, brincando, fazendo atividades que a gente às vezes entra mais na supervisão, na orientação, porque eu confesso para o senhor que a energia, né, o nosso corpo tem tempo para todas as coisas, né? Mas eu quero voltar para o tema, né? Vamos voltar então para o tema de hoje. E aí eu quero dizer para o senhor que o senhor tem toda a liberdade. Nós estamos aqui, quem está nos ouvindo também tem toda a liberdade para colocar suas questões, suas perguntas, se quiser, né, pastor? Está Claro. fazendo alguma colocação ou colocar alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever aí, que a gente lê aqui. E aí, o pastor tem toda a liberdade para estar aí abordando esse tema tão importante, né, pastor? Que é a masculinidade. Ok. Me diga uma coisa, quanto tempo nós temos desse estudo? Então, nós temos aí uns 50 minutos para encerrar, né? Então, assim, eu acho que uns Claro. 45 minutos. Ótimo, bom saber disso. Estou à disposição dos irmãos para quando quiserem começar. Então, podemos. O senhor o senhor quer que a gente faça pergunta? O senhor pode já ir explorando o tema? Desculpa, estava cortando um pouco o seu som. Não sei se é a sua internet, não sei se é a minha internet. Até ia perguntar se vocês estão me ouvindo bem. O pessoal pode colocar aí, gente, se vocês estão ouvindo bem a gente. Mas eu estou falando que o senhor tem liberdade já para começar, né, a fazer a exploração do tema. E nós estamos aqui para ouvir e aprender com o Senhor da palavra de Deus, a cosmovisão de Deus para o homem, e que Amém. a gente precisa muito reforçar, porque as mulheres têm tido bastante foco ultimamente, né? Mas às vezes os homens estão ficando assim meio desfocados, porque falar tanto de mulher, a gente está precisando ouvir mesmo também esse reforço sobre os homens. Aqui, o Então pessoal vamos está falando que começar, está e vamos muito começar bom com o uma áudio. oração. Vamos orar ao Senhor. Claro. Senhor, não podemos estar reunidos fisicamente, mas o Senhor está presente com cada um de nós, hoje aqui, e onde todos nós estamos espalhados. Muito obrigado por esse recurso da internet, dos meios de tecnologia, que esse nosso tema dessa noite, essa conversa também com os irmãos, esse estudo, possa servir para acordar a igreja, o povo de Deus e os homens. Peço isso ao Senhor, por Jesus Cristo. Ajude-nos no entendimento e na concentração. É no nome dele. Amém. Me senti muito honrado quando fui convidado por vocês para falar sobre esse tema, porque já faz uns 15 anos que eu venho notando que os homens estão sumindo. Está tendo muito meninão, está tendo muito crianção, está sobrando muito vagabundo, mas os homens estão sumindo. Homens com H. Então eu tenho trabalhado muito essa questão. Uma vez eu estava falando na conferência Fiel de Jovens, e aquele auditório devia ter cerca de umas 500, 600 pessoas. São conferências bem concorridas pela juventude do Brasil. E eu fiz um pedido aos jovens, mas principalmente aos homens. Vão para o departamento infantil, porque lugar de homem é no departamento infantil. Os homens mais jovens, e agora vou me referir nessa introdução aos meninos, os meninos estão crescendo de maneira terrível para a masculinidade. Estão crescendo com uma baixa masculinidade. O que eu tenho visto, e vocês também já têm percebido isso, são meninos moles, frouxos e sem iniciativa. Por quê? Por decorrência de tantas coisas nesse mundo, nós temos visto casamentos quebrados, lares arrebentados, famílias distantes, nós temos visto homens ausentes de casa e na igreja.
No dia em que os homens presbiterianos do Brasil, isso inclui você que tem 18 anos, você que tem 20 anos, você que tem 15 anos, você que tem 30 anos, 50 anos, quando os homens presbiterianos do Brasil se levantarem para orar e agir, esse Brasil muda. Então, o homem é muito importante para a Igreja de Cristo. E nós precisamos formar os homens. Os homens meninos estão sendo deformados. Então, roguei naquele encontro com a editora Fiel que os rapazes fossem para o departamento infantil dar aula para meninos e meninas. Por quê? Porque vocês são o referencial mais próximo dos meninos. Eu já tenho mais de 50 anos e sou pastor. Quando eu chego numa sala de aula e dou muita aula para meninos e meninas, eles me veem como um homem, um pastor, alguém interessado no ministério deles, mas eu estou distante décadas deles. Vocês que têm aí 18, 20, 22 anos, vocês não estão tão distantes. Então eles vão olhar para vocês e dizer assim, eu quero ser como esse rapaz, eu quero ter essa capacidade, eu quero fazer o mesmo que ele está fazendo. O mesmo também vale para as moças, como referencial para as meninas. Um dia a gente pode falar também sobre as meninas, tá bom? Mas eu pediria a vocês que considerassem ir para o departamento infantil. Eu incentivaria 2 vídeos que eu tenho dessa conferência fiel. Se colocar lá no YouTube, Jader Borges, Conferência Fiel, vai ter um vídeo sobre a vulnerabilidade dos meninos e depois vamos ter outro vídeo sobre ataques contra as meninas. Então, valeria a pena os rapazes e moças assistirem os 2 para verem de que tempos são esses que nós vivemos. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. E esse texto agora eu vou me dirigir mais aos homens. Está faltando homem. Está sobrando, como eu falei para vocês, meninões, crianções, bobões, molões. Está sobrando tudo isso. Está cheio de homem mole nas nossas igrejas. As nossas meninas precisam de homens, não de protótipos, de ideias deformadas de machos. Moças, por favor, não casem com machos. Diga, por favor. Eu vejo assim também, enquanto mulher, mãe, né? Eu tenho filho, tenho menino, tenho menina, sou professora, então vejo muito, as mulheres estão ficando sobrecarregadas, porque às vezes a gente quer auxiliar e acaba sendo transferida para essa auxiliadora uma liderança, porque às vezes é colocado que a mulher quer tomar o lugar do homem, mas às vezes ela está fazendo isso porque o homem não está assumindo o lugar dele. E a gente acaba ficando sobrecarregada também, né? Então, realmente, nós precisamos aí que os homens assumam seus lugares, né? Você falou a palavra certa, assumam. Mas se tirar a primeira vogal dessa palavra, o que acontece? Sumam. É o que está Os acontecendo. homens estão sumindo de casa, das igrejas. Agora, eu estava dizendo para vocês, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas eu não sei quantas pessoas também estão nos ouvindo. Moças, não casem com macho, porque macho não presta. Macho é preguiçoso, macho é mentiroso, macho é irresponsável. Casem com homens. Homens sabem ser seguros. Amém. Então, e fiquem à vontade, eu só estou vendo você na minha frente, não sei quantas mais estão aqui. Também não estou conseguindo ler todos os comentários, mas quem precisar interagir, dê um jeito aí de eu ver o rosto, tá bom? Para a gente poder falar. Eu tinha pedido para vocês abrirem no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Todo texto tem um contexto, não é verdade? E o contexto desse texto é que Davi envelheceu. A gente tem sempre a ideia de que Davi sempre foi jovem para derrotar Golias, sempre foi um homem capaz para gerenciar todo o reino de Israel, mas o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Olha como começa esse capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi. Uau, que texto impactante isso. Quando eu li isso,
eu estou indo na mesma direção, vocês também, todos nós estamos nos aproximando do dia da nossa morte. O que é que nós fizemos de útil? E o que é que nós fizemos de fútil? Então, nós temos visto muito isso, nós temos gastado muito tempo com futilidades e pouco tempo com utilidades no pouco tempo que nós temos. Davi, como vocês sabem, ele envelhecido, ele morria de frio em Israel. Isso é mais ou menos como morrer de frio no Rio de Janeiro. Como pode isso? Estava com tanto frio, que precisaram colocar uma moça para aquecer com o corpo dela o corpo dele, porque não tinha mais nem energia para aquecer o próprio corpo. Então aqui está havendo uma transição. Outras pessoas têm que assumir e não sumir. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão. Ele não disse assim: Salomão, vai pensar, quando tiver um tempo, olha, assim que você tiver um tempinho, pensa a respeito. Não, ele deu ordens. Nós precisamos de homens que assumam ordens, que tenham realmente aquela voz de comando do Senhor e dizer: estou pronto. Deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, verso 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais. E eu peço que você grife isso na sua Bíblia agora, essa próxima frase. Coragem, pois, e ser homem. Por favor, diga essa frase comigo, mesmo que a gente não está se ouvindo aqui, mas diga comigo agora, coragem, pois, e ser homem. É disso que as nossas mulheres estão precisando, que as nossas moças estão precisando, homens com coragem para esses tempos. Que tempos são esses? Eu gostaria de relembrar que tempos são esses. O fato é, em primeiro lugar, eu vou estar olhando um pouquinho para cá, porque a minha tela do computador também está aqui, viu, gente? Mas o fato é que vivemos os últimos dias do cristianismo, pelo menos no tocante à sua grande influência. O cristianismo já influenciou mais nações, pessoas, comportamentos, mas hoje o cristianismo ele não influencia mais, ele, pelo contrário, ele até é retalhado, ele até é deixado de lado. Você pode ser o que quiser no mundo, mas se você disser que é cristão, você vai ser retalhado. Então vivemos tempos difíceis para o cristianismo bíblico. E isso por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Porque também a era cristã está terminando. Agora, cada vez mais, nós vemos que se aproxima a era do caos, a era do cinismo, a era de atividades e atitudes cada vez mais anticristãs. Sentimos que estamos vivendo e nos dirigindo para os fins dos tempos. Não sabemos quando vai acontecer, mas sabemos que já estamos percebendo o início das dores, como Jesus Cristo mesmo falou. Agora há pouco, uma ONG dessas que tem como base o ateísmo, entrou contra uma ação de um grupo de cristãos que estava fazendo caixas de Natal para enviar para crianças carentes na Ásia. E ali tinha brinquedos, outras questões mais dentro de uma caixa surpresa, e tinha um Novo Testamento para crianças. E essa ONG barrou cerca de milhares e milhares de caixas que iriam para a Ásia. A era cristã está terminando. Cada vez mais nós podemos ver que atitudes anticristãs são mais presentes nos nossos dias. E sabe, nós vivemos todos já numa era pós-moderna, vocês escutam bastante disso, secularizada, sem espaço para a fé. Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, jovens presbiterianos do Brasil, nós vivemos numa era anticristã. Então, como deve se comportar o cristão vivendo agora numa era totalmente ou fortemente anticristã? Com coragem. E sabe, rapazes, se vocês forem jovens corajosos, as moças lhes apoiarão. As mulheres lhes apoiarão. As mulheres não têm uma estrutura física e espiritual para enfrentar o que o homem tem que enfrentar. Por isso Deus criou primeiro Adão. Deus não criou Adão para anular Eva. Deus criou Adão para amar Eva. Deus criou Adão para orientar Eva. Deus criou Adão para defender Eva. Deus criou Adão para investir na vida de Eva.
Nenhuma moça aqui quer substituir o homem. Agora, quando falta o homem, ou quando o homem está presente, ausente, é carga e sobrecarga, peso para as mulheres terem que assumir a responsabilidade em casa e também a responsabilidade da educação dos filhos. Quem tem que criar os filhos são os homens. Rapazes que são solteiros ainda, leiam, estudem, se preparem para ser homens de Deus no lar. Façam isso, mas para isso é preciso ter coragem. Por que eu teria razões para exortar os rapazes nesta tarde? Exortar é uma palavra muito mais do que aconselhar. Exortar é chamar a atenção. Exortar é dizer assim, rapaz, pare de brincar. Rapaz, leve a coisa a sério. E eu sei que muitos rapazes que estão me ouvindo aqui estão levando a coisa a sério. Eu dou graças a Deus por vocês, rapazes, moços presbiterianos, sérios com Deus. Mas entre nós tem muito rapaz folgado. Aqui no estado de São Paulo tem essa expressão, você é muito folgado. Folgados precisam ser reajustados. Ajustados pela palavra de Deus. Então, a exortação é isso. Pare de ser folgado. Deixe de ser folgado e assuma a sua posição. Vamos abrir a palavra de Deus em Tito. Tito, capítulo 2, versículo 6. E agora, moças, se vocês quiserem sair da sala, tomar um cafezinho, vão passear alguma coisa, porque a minha conversa é de homem para homem. Mas se vocês quiserem ouvir, eu vou ficar muito contente se vocês ficarem na sala. De homem para homem. Tito, capítulo 2, versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Em todas as coisas sejam criteriosos. A palavra aqui para criteriosos é a mesma de tenham bom senso. Está faltando senso. Está diminuindo a fé. Está sobrando cinismo dentro das nossas igrejas. Assim sendo, os moços em especial estão sendo exortados aqui pela palavra de Deus. E por que nós devemos exortar os rapazes? A palavra que você tem aí no versículo 6, quanto aos moços. Pega uma caneta, tome nota aí. A palavra moço que está aqui no original é neoteros. Vou repetir. Neoteros. Da palavra neo e depois teros. Isso significa homens jovens. Homens aí na casa dos 18, 19, 20, 25, 30 anos. Homens jovens. Quanto aos homens jovens, de igual modo, por quê? Porque ele já está mostrando vários deveres na casa de Deus e na pessoa que serve a Deus. Capítulo 1, colocar a igreja em ordem. Capítulo 1, colocar a vida em ordem. Capítulo 2, colocar a casa em ordem. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, colocar a sociedade em ordem. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Vocês lembram que não faz muito tempo, alguns rapazes foram com um professor lá na Ásia fazer explorações de cavernas, estudos em locais. E eles entraram nas cavernas e choveu bastante lá fora enquanto eles estavam dentro da caverna. E quem conhece a Ásia sabe que as chuvas são torrenciais. E não é que alagou foi tudo. Vocês lembram disso? Vocês acompanharam aqueles meninos presos nas cavernas. Quem foi buscar aquele pessoal todo lá dentro que ia morrer? Foram os homens. Esse tipo de coragem que Deus deu para a gente. O homem, ele age. Com o risco da própria vida, mas ele age. Não podemos ser frouxos, não podemos ser moles. Assim exorto vocês, neóteros, homens jovens. Por que eu devo exortar vocês? Eu vou dar alguns motivos. Primeiro motivo, porque existe o triste fato de serem poucos os moços em qualquer lugar que demonstram espiritualidade genuína. Não é difícil frequentar a igreja, difícil é andar com Deus. Não é difícil gostar de estar lá na frente tocando, falando bonito, emocionando as pessoas. Não é difícil.
mas é tão difícil ter uma espiritualidade genuína. Quando as pessoas veem Cristo em nós. Ver Cristo em nós fará grande efeito, talvez mais efeito antes do que ouvir Cristo de nós. Quando virem Cristo em nós, a esperança da glória, como um homem crente deve se comportar, com uma espiritualidade que busca a palavra de Deus, na palavra de Deus, lê, estuda, participa. Eu estou cansado de ver tantos rapazes indo para a internet para mostrar conhecimento teológico. Citam o grego, citam Paulo, citam os autores do momento, citam, às vezes até para aparecer. Eu queria essa eloquência, eu queria essa inteligência em prática, colocada à prática, no serviço, na casa de Deus. Então, rapaz, você está levando a vida cristã a sério. Você medita nas Escrituras Sagradas. Você ora, você é alguém que é de oração. Para ser alguém de ação, nós precisamos de oração. Oração a toda hora. Segundo motivo, porque eu teria para exortar vocês. Porque, vocês lembram como começamos esse estudo? Davi reconhecendo em um versículo que ele estava morrendo, que se aproximava da hora da morte dele. Morreu com bastante idade. Que bom, é o que nós desejamos. Mas quem pode garantir isso, não é verdade? A morte é a nossa próxima, mais indesejável, que nós não sabemos onde ela está. Ela pode estar na próxima curva, ela pode estar na próxima bala perdida, ela pode estar num assalto a ônibus, ela pode estar num afogamento, a morte. Então, o segundo motivo por que eu teria para falar para os homens nessa tarde que me escuta é que a morte e o julgamento estão diante dos moços, assim como dos outros, é verdade, mas quase todos parecem se esquecer disso. Na juventude, a gente se sente imortal. A gente acha que a gente consegue escapar. Todo homem nasce meio Homem-Aranha, meio Batman, meio Superman. Você acha assim? Eu não sei quantos de vocês estão usando uma camisa azul com um S no peito, por baixo da camisa agora. Meu querido jovem que me escuta, rapaz que me escuta. Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos lembra que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Na morte nós paramos, no juízo nós prestaremos contas. O que você fez com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Onde você está investindo a sua vida? Você está investindo em servir ao Senhor com alegria? Um desafio aos neóteros, aos moços. Moças, já falei, podem se retirar da sala. Rapazes, decorem Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Está estudando para ser médico? Seja o melhor médico que puder ser para a glória de Deus. Está pensando em abrir um negócio, está estudando, está fazendo cursos para abrir uma firma, que seja para a glória de Deus. Que a sua vida, enquanto vivendo, enquanto existindo, seja com essa consciência. Eu posso morrer a qualquer momento, então eu devo viver do melhor modo. Assim, meu querido jovem, viva bem. E vivendo bem, você vive não para si, mas para a glória de Deus. Esse é um segundo motivo. A vida é rápida, fugaz. O momento passa. Alguém já disse com muita sabedoria, assim que termina o tempo das espinhas, começa o tempo das ruguinhas. Uau, que grande realidade é essa, não? Quantos de nós, rapazes e moças, sofremos com as espinhas? Você não viu nada ainda. Daqui a pouco vai sofrer com as ruguinhas. Ah, pastor, mas para isso tem botox. Que legal que tem botox. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Tem muita gente aí na casa dos 30 e poucos anos já colocando botox. Tem muita gente tomando detox. Mas daqui a pouco, não demorará muito, nem durepox. Então é bom que vocês pensem no dia a dia. Como eu posso render
para a glória de Deus hoje. Um terceiro motivo para exortar os jovens é que o que os moços virão a ser, você está na faculdade agora, né, rapaz? O que os moços virão a ser depende muito provavelmente daquilo que são no momento. Ainda assim, parece que se esquecem disso com muita facilidade. O que vocês virão a ser só vai ser a continuidade do que vocês são nesse momento. Há um ditado nos Estados Unidos sobre o homem que diz assim: a criança é o pai do homem. O que se aprende na criança leva para ser homem. O que você é hoje, se você é um folgado, relaxado, não sabe quebrar um ovo, não sabe passar um pano de chão, e deixe-me dizer uma coisa para vocês, minhas queridas mulheres e moças presbiterianas do Brasil, hoje quem passou o pano aqui em casa fui eu. Sou apaixonado por passar o pano em casa para ajudar minha esposa. Fazemos a faxina, ela e eu. Rapaz, olha só, o que você vai vir a ser depende, e muito, daquilo que vocês são nesse exato momento. Como é que está a sua vida nesse exato momento? A sua vida daria uma história? Que história seria? Se alguém fosse escrever a sua vida hoje, a vida de um jovem chamado fulano, seria uma história bonita ou seria uma história meio... Já ouviram falar de Rip Van Winkle? É um conto holandês trazido para os Estados Unidos. Um conto antigo que tem séculos. Você já deve ter ouvido falar desse conto, não estão lembrados pelo nome talvez, mas é daquele homem que dormiu 100 anos. Rip era um cara que sempre deixava as coisas para depois. Não, depois eu faço. Não vou ver isso. A casa dele, a cerca tinha caído, estava precisando consertar o telhado, a esposa falava com ele, mas ele disse, não, eu tenho alguma coisa para fazer agora, depois eu faço. Aí Rip, ele subiu lá na montanha onde ele morava, e ele ficou um pouco cansado, colocou a espingarda de lado, porque ele ia caçar, e pegou no sono. E ele dormiu 100 anos. Quando ele acorda 100 anos depois, o mundo é outro, e ele está totalmente atrasado, e perdeu foi tempo, não sabe de nada. O seu momento, moço, você não sabe de nada. Você não lê, não estuda, não procura saber. Então, por favor, o que você vai vir a ser como homem maduro, adulto, depende muito provavelmente do que você é hoje no momento. E eu lido com homens de 40 e 50 anos, homens falidos. A falência do homem, a falência da masculinidade, não continue agindo como você está agindo. Em quarto lugar, que quarta exortação eu daria para vocês, eu já estou querendo me dirigir para o final. O diabo faz um esforço especial para destruir as almas dos moços. Mas eles parecem não saber disso, não se dar conta disso. Repito, o diabo faz um esforço especial para destruir as almas dos moços, dos rapazes. Mas eles parecem não saber disso. O diabo colocou os olhos em você. O diabo sabe do potencial que você tem para a glória de Deus e quer atacar aí nesse potencial. Não quer que você seja um rapaz de oração, quer que você seja um rapaz cínico. Não quer que você seja um rapaz honesto e justo para com os sentimentos das moças. O diabo quer que você enrole as moças. Que você brinque com os sentimentos das moças. Que você se ache a mortadela maravilhosa do sanduíche. Ele quer isso de você. Meu querido, cuidado com a sua alma. Como está a sua alma? A minha alma tem sede de Deus, diz o salmista. Você tem sede do quê? Tem até uma música, acho que dos Titãs. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? De status, de fama, de glória, de quê? De quê? De quê? A sua alma se alimenta disso. Jesus Cristo contou uma parábola sobre um homem muito rico. Vocês lembram da palavra? Está lá no Evangelho de Lucas, acho que no capítulo 12. Aquele homem disse, a minha safra foi uma super safra. Olha os meus campos. Onde é que eu vou colocar tanta safra, tanta produção? Aí ele diz assim, já sei, eu vou mandar destruir tudo. Esses celeiros estão muito pequenos.
Eu vou mandar fazer celeiros enormes, construir coisas enormes, para que até quem passar do outro lado da estrada veja os meus celeiros. E depois que tudo estiver pronto, eu vou dizer assim: alma, come, bebe, regala-te. Mas, gente, a alma não come isso. A alma não bebe isso. A alma não se regala com isso. Agostinho dizia: Deus, nós fomos criados por ti e para ti só descansaremos quando estivermos contigo. Assim sendo, querido, cuide da sua alma. Porque naquela parábola que Jesus contou, sabe como é que Jesus, do ponto de vista de Deus, olhando para o dia da morte daquele senhor, daquele jovem, daquele rapaz, daquele produtor, ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Então, rapaz, e depois eu vou encerrar só passando os 4 pontos que nós vimos, os 5. Agora, o quinto ponto, nós passaremos os 5 pontos. O quinto ponto aqui é este. Os moços necessitam de exortação, porque se começarem a servir a Deus agora, serão poupados de tristezas. Repito. Os moços necessitam de exortação, porque se começarem a servir a Deus agora, serão poupados de tristezas. Rapaz, não deixe para amanhã. Não durma hoje para acordar daqui a 100 anos. Quais são os dons que Deus lhe deu? Dom é para serviço, para o povo de Deus, para a igreja. Eu acredito que as moças que me escutam aqui, elas se sentiriam muito realizadas se estivessem ao lado de um rapaz desse, como namorado, noivo e marido. Moça, se você estiver namorando com um rapaz que tem essas qualidades aqui, termine esse namoro. É melhor acabar esse namoro agora do que acabar com o seu casamento. Eu quero me candidatar aos meus irmãos aí do Sul Fluminense a ter um encontro com vocês pessoalmente, cara a cara, olho no olho. Como eu falei para vocês, eu vou ter umas 4 oportunidades no Rio no ano que vem. Eu agora tenho contato de vocês, vocês têm o meu contato. Eu queria marcar um sábado à noite para a gente fazer um encontro. Para a gente conversar, para a gente orar. Claro, vai ser muito bom. Tá bom, gente, eu estou me Com candidatando, eu estou me certeza. convidando para que vocês me convidem. Sem despesa nenhuma, eu chego aí. Tá certo. Vamos repassar os Oh, 4 pontos glória que a nós Deus, falamos? nós queremos muito. Vamos. Vamos repassar os 4 pontos que nós passamos aqui. Relembrando que nós lemos um texto no Antigo Testamento. Coragem, pois, de ser homem. Porque Salomão iria assumir o reino, com todas as suas dificuldades. Não é? Quando fomos para o Novo Testamento, nós vimos lá em Tito, quanto aos neóteros, ou seja, quanto aos homens jovens, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, tenham bom senso. Então nós falamos 5 coisas. A primeira delas, existe o triste fato de serem poucos os moços em qualquer lugar, também no Rio de Janeiro, que demonstram espiritualidade genuína. Quando você for tomar ceia no próximo domingo de ceia, você vai ouvir assim, ó: examine-se a si mesmo. Como está a sua espiritualidade? Uma segunda exortação que nós passamos para vocês foi: a morte e o julgamento estão diante dos moços, assim como dos outros, é claro, mas quase todos eles parecem se esquecer disso. Então lembre-se, você vai morrer um dia, mas não vai ser agora. Enquanto isso, viva esse dia para a glória de Deus. Viva esse dia sendo útil e não fútil. E se acontecer a morte, que seja uma transferência mais bonita, porque os outros vão dizer de você: viveu servindo, morreu servindo. A terceira exortação que eu passei para vocês foi: o que os moços virão a ser, daqui a pouco na sua fase adulta, muito provavelmente, daquilo que são no momento, depende do que vocês são no momento. Vai refletir lá na frente. Se são preguiçosos no momento,
se são tolos no momento, se são orgulhosos no momento, vai piorar. Mulher não casa com esse rapaz, não. Uma quarta exortação que nós passamos para vocês foi que o diabo faz um esforço especial para destruir as almas dos moços, mas os moços parecem nem perceber isso. Olha, gente, se o diabo destrói um homem, ele destrói a liderança na casa de Deus e na casa de vocês. Então, moço, joelho no chão, rogo a vocês, joelho no chão. Estamos precisando de homens. Homens corajosos. Em quinto e último lugar, nós falamos que os moços necessitam de exortação, porque se não começarem a servir a Deus agora, se começarem a servir a Deus agora, melhor dizendo, perdão, repito, os moços necessitam de exortação, porque se começarem a servir a Deus agora, serão poupados de tristeza e de tristezas. E dizer assim, lá na frente, passei pela vida e não vivi. Sabe, eu escuto tantos homens. Eu converso com tantos homens que dizem, pastor, o que é que eu fiz com a minha vida? E aí vem toda uma série de tristezas. Lembra da história? É história de terror. História de bobagens. História da perda de tempo. Muitos de vocês, lá na frente, com 50, 60 anos, vão poder escrever um livro chamado Como Eu Perdi Tempo. Por quê? Por causa do momento. Então, a minha oração para vocês é que em tudo vocês sejam criteriosos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Ô, pastor, que bênção de palavra, que coisa boa. Esse projeto, nós tivemos aí a intenção de ajudar os jovens a entender a visão de Deus, a cosmovisão, né, cristã, para esses dias que são tão confusos, em que a gente ouve tantas vozes, tantas ideologias, né, e aí nós viemos nessa sequência falando da criação, redenção, da queda, e aí também entramos no nosso cotidiano, falando do casamento, do trabalho, da feminilidade, né? E agora da masculinidade, mas nós também falamos da identidade de cada um, da identidade cristã, que é exatamente assim, tudo que o Senhor está falando aí. Então eu fico muito feliz, porque Deus só vai completando as palavras. Olha a perfeição de Deus, né? As palavras que nós temos ouvido aqui, elas foram se completando e cada uma foi assim, reforçando o que foi falado e agregando ainda mais. Então, a gente tem a certeza da mão de Deus sobre esse projeto e essas lives, elas ficam gravadas no canal do YouTube, mesmo quem não teve a oportunidade por algum motivo de assistir ao vivo agora, né? Pode depois rever, e eu agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui e também de vir presencialmente. Só pode ter certeza que nós vamos cobrar, o pessoal já escreveu aqui nos comentários. Isso aqui é a minha agenda de semana dos meus trabalhos e contatos. Eu vou colocar aqui, ir a Barra Mansa. Vou fazer questão. Amém, isso mesmo, glória a Deus. Olha, eu estou muito honrada de ter mediado essa live, de poder ter esse contato, ainda que de tão longe, tão perto e tão longe, né? Mas para mim foi uma honra e um aprendizado muito grande. E eu sou mãe de menino, eu tenho um filho de 23 anos e tenho uma menina de 17, tenho sobrinhos meninos e tenho os meus queridos jovens, que são um pouco filhos da gente, porque muitos passaram pela escola dominical com a gente, né? Então, assim, a gente se sente um pouco responsável também de estar ajudando com aquilo que a gente acaba aprendendo, né, da parte do Senhor, com a experiência. Agora, uma coisa que eu acho muito linda é que quando Cristo fala que às vezes, né,
profeta não tem muita honra na sua pátria, vem alguém assim e reforça aquilo que às vezes a gente, enquanto mãe, tia, vai falando, e a gente se sente tão feliz, porque, olha, é uma sensação assim de que eu estou fazendo a coisa certa. Nós Amém. estamos aí tentando Amém. ajudar essas juventude, né? Então, assim, eu penso que Deus é maravilhoso, e enquanto o senhor falava de que o cristianismo está caindo no descrédito das pessoas, a gente vê nas escolas, nas universidades, né? A pressão contra isso é muito, né? Muito forte. E eu penso, cada vez que eu leio e entendo mais da Bíblia, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de defender a Bíblia como um livro científico. Porque cada vez que a gente ouve psicólogos e pessoas da área emocional falando, inclusive, sobre a dificuldade que os homens estão tendo no reforço da sua identidade, e a gente vai para a Bíblia, a gente vê que todos esses profissionais que estão estudando, falando coisas que parecem novas, não são novas, já estão escritas na Bíblia há muito tempo, né? Gesana, o que você está Pois falando é muito sério e sim. importante. Eu estava lendo hoje um relatório do governo da Austrália com relação à juventude naquele país. E na Oceania, nós vamos agora para a Austrália, nós vamos agora para a Nova Zelândia, casos de suicídio em rapazes. Na Nova Zelândia, chegou a um pico tal que aumentou em 127% os casos na Nova Zelândia de suicídio dos rapazes. Por quê? Porque optaram pela futilidade, e futilidade não preenche a vida. Na Austrália, aquele departamento de saúde mental na Austrália dizia que 4 rapazes se suicidam para uma moça na Austrália. Então, os homens estão entrando em crise. E a minha opinião sempre foi que, graças a Deus, por esse Brasil inteiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o que dizer. Não sei se ela está dizendo, mas ela tem o que dizer. Nosso pessoal, todo ele, é um pessoal bem preparado. Eu viajo esse Brasil inteiro, dou palestras aí, sou chamado para pregar em igreja pentecostal, sou chamado para pregar entre os batistas, nossos irmãos em Cristo. E muitas vezes eles dizem, pastor, vocês presbiterianos são diferentes. Não é que isso é para o nosso orgulho, é porque desde criança nós aprendemos catecismo, dia do Senhor, princípios, valores. Não podemos perder isso. Isso é formado na infância. Quando eu estiver aí no Rio de Janeiro, eu vou a Campos, eu vou a Macaé, eu vou à cidade do Rio de Janeiro também. Então, eu vou estar falando sobre criação e educação de filhos. E também vou estar treinando professores do departamento infantil. Nós temos uma das nossas palestras aqui, dos nossos cursos, as mais mal contadas histórias da Bíblia. Como nós estamos contando mal as histórias da Bíblia. E a gente vai estar, eu acho que em 2 ocasiões no Rio de Janeiro. Depois eu passo para você, você divulga para o pessoal aí. Quem sabe a gente pode pensar alguma coisa também na sua região, tá bom? Eu só digo isso por quê? Porque não adianta a minha região aqui estar bem, está com um bom trabalho, digamos assim, e em Barra Mansa não está. É o reino de Deus do mesmo jeito. Verdade. Se eu puder servir ao Senhor com alegria, eu irei, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Foi um prazer falar com os jovens. Teve uma moça aqui, França, alguma coisa, eu li agora, me passou aqui umas palavras tão bonitas. Muito obrigado, viu, França? Deus abençoe você. E os demais comentários aqui, eu não li todos, vou ver depois. Certo. O senhor tem algum lugar que a gente possa ver a sua agenda, um canal no YouTube, cortou aqui, eu não no Instagram? Vi. Se eu tenho o quê? As suas mídias sociais, o Instagram, o YouTube, que a gente possa ver a sua agenda, que dia que vai estar aqui próximo de nós. Não ouviu? Eu tenho um ministério, eu tenho um ministério, se era isso que você estava perguntando, chamado Projeto Pequenos Passos. Porque eu acredito que quem tem os pequenos passos hoje vão dar grandes passos lá na frente, se forem treinados hoje, orientados hoje, corrigidos hoje, abençoados com a palavra de Deus hoje.
Então, eu tenho muita preocupação com a infância e a pré-adolescência. Eu nem me preocupo tanto com a criança, porque ser criança é uma fase da vida e esta fase passa. Agora, a infância não passa. A infância marca para o futuro. Então, esse ministério se chama Projeto Pequenos Passos. Nós temos também, se você colocar lá, @Ministério Pequenos Passos no Instagram, você vai encontrar muitas coisas nossas também ali. E o nosso site é aquele famoso www.ministériopequenospassos.com.br. É um ministério que visa treinar gente, conversar com gente, ouvir gente, trocar ideias. Muito obrigado, viu, Gesana, pela oportunidade. Muito obrigada, senhor. Foi um grande prazer, uma honra. Agradeço a Deus essa oportunidade. Desculpa, deixa eu rir aqui da Meuca. Deixa eu rir aqui do meu catecismo. Verdade, pastor? Puxa sardinha para o catecismo. Precisamos, meu irmão, precisamos. Para que essa sardinha tenha doutrina. É verdade. Perdão, interromper você. E nós agradecemos. Tá ótimo, pastor. Foi um prazer enorme, viu? Que Deus abençoe o ministério do senhor cada vez mais. E a gente, com certeza, vai ter oportunidade aí de aprofundar em outros assuntos para aprender e glorificar a Deus, homens, mulheres, mães, meninas que precisam aí ficarem atentas, né? Com relação aos homens que vão constituir família. Então, é para todos. Nós agradecemos muito a sua participação aqui, que o senhor também possa aí continuar aí nos ajudando em tudo. Amém? Irei com prazer. Eu só estou informando agora, encerrando minha fala, me baseei muito nos textos de J.C. Riley. É um autor inglês do século XIX. Coloque esse nome aí no seu caderno para você ler. J.C. Riley. R-Y-L-E. Você vai ter muitas e práticas informações para a vida cristã com esse autor. Gesana, meus irmãos presbiterianos do Brasil, alegres na esperança, firmes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Unidos no trabalho. Amém, pastor. Muito obrigado. Um abraço, viu? Que Deus abençoe cada dia mais. Amém. Um abração.